ordens não é de natureza, mas de estrutura. E a partir daí, essa diferença de estrutura não faz diferença nenhuma para a ordem jurídica interna. Então temos também que responder a esta pergunta. E também aquela que nós já fizemos. E o direito consuetudinário? Os dualistas, precisa de internalização? Precisa de ser incorporada à ordem jurídica interna? E talvez o que a corrente italiana sustenta, que o direito internacional se dirige apenas aos estados e não ao seu direito interno. Podemos endossar essa opinião e observar se é possível dissociar o ordenamento jurídico interno do Estado e das obrigações internacionais que esse Estado assumiu. Também, por último, nós podemos falar que os dualistas eles estão ligados a uma concepção de ordenamento privatístico, ainda quando nós fizemos esse remonte, que a partir do século XVIII, que surgem então as regras que hoje nós conhecemos de direito constitucional. Anterior a isso nós tínhamos regras, as principais regras eram regras de direito civil, que regulavam as relações entre os particulares. E a partir daí, quando cria-se as regras de direito constitucional, essa efetivação das regras de direito constitucional, talvez os dualistas comecem a perder um pouco do seu espaço. E aí, para se contrapor essa ideia do dualismo, surge uma ideia completamente oposta, que fala que o ordenamento jurídico ele é único, existe um único sistema, e dentro desse sistema nós poderíamos ter regras que prevalecem para o direito interno e regras que prevalecem para o direito internacional público. Então surge a teoria dos monistas, que o sistema jurídico seria um único fenômeno normativo, nós teríamos um único sistema, e esse sistema teria aplicabilidade para diversas situações jurídicas que fossem levadas em determinados casos. E aí nós podemos observar que os monistas, eles asseveram que os tratados, as convenções, os costumes têm vigência imediata nos ordenamentos jurídicos internos, e essa é uma mera transformação que o próprio Estado realiza no momento dessa ratificação, mas enfim, que existe sim uma aplicabilidade imediata. E nós podemos falar que com relação aos costumes, eles não precisam ser incorporados, mas eles automaticamente incorporam. E aí nós teríamos dois tipos de monistas. Alguns monistas ainda não convencidos completamente, e os monistas já completamente convencidos. Os monistas ainda não convencidos completamente, eles falam que sim, existe um único sistema, mas na hora de analisar dá preferência ao direito interno. E existe os monistas que não têm dúvida nenhuma, que fala que na hora de se analisar o sistema dá primazia ao direito internacional. Então nós teríamos duas correntes dentro dos monistas, o do primado do direito interno e o do primado do direito internacional. E aí nós poderíamos falar que esse monista nacionalista, ele apregoa que o direito nacional tem uma certa relevância, fundamentando ainda num resquício de soberania que os dualistas afirmavam no passado, mas ele ainda dá um enfoque principal nessa soberania do Estado. Já os monistas, os monistas que dão predomínio ao direito interno, essa soberania para eles está baseada principalmente na Constituição Federal, que a Constituição tem o seu relevo, a Constituição que disciplina quais são essas regras de incorporação, e aí fala que ele pode ser supraconstitucional, constitucional, infraconstitucional, supralegal, estabelece alguns critérios de incorporação desses tratados na ordem jurídica interna. E aí nós podemos observar que dois são os argumentos principais com relação a esta incorporação que dá primado ao direito interno: a ausência de uma autoridade supraestatal para criar o direito internacional, bem como que os juízes que vão executá-las têm um fundamento puramente na Constituição. E aí são os dois argumentos principais desses monistas. Todavia, contudo, nós temos algumas matérias disciplinadas na Constituição Federal, e aí a gente vê com relação a direitos humanos. Até 2004, antes da emenda constitucional 45, nós tínhamos tão somente o parágrafo 2º do artigo 5º, que falava que as regras de direito humanos, assinados pelo Brasil internacionalmente, incorporavam a ordem jurídica interna. Até aí não tinha discussão nenhuma. E aí com a emenda constitucional 45, vem e se incorpora um critério no parágrafo 3º que diz o seguinte: que os tratados internacionais de direitos humanos, quando votado por um quórum específico, 3/5 em dois turnos, entram a nível de emenda à Constituição. E aqueles anteriores a 2004,
que não foram por esse procedimento adotado, eles estão supralegal, ou seja, está acima da lei, mais abaixo da Constituição Federal. E isso nós vamos ver que é uma questão de mera discussão interna, não tem muita relevância para a responsabilidade internacional do Estado, até porque, se nós formos observar o que diz a lei fundamental alemã, todos os tratados assinados pela República Alemã estão a nível supraconstitucional no artigo 196 dessa lei fundamental. Então, o monismo do direito que dá primado ao direito interno sustenta, né, que existe sim um único sistema, mas que o direito interno ainda é preferente ao direito internacional. Então, para se sobrepor essa teoria, surgem os monistas que dão preferência, dão primado ao direito internacional. E aí nós temos argumentos também fortíssimos para essa fundamentação. O primeiro, que é o princípio da pacta sunt servanda, que depois de assinado o tratado é obrigado a ser cumprido, ou seja, artigo 26 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. E ainda mais, a responsabilidade internacional do Estado. Independe a forma de incorporação, se for violado aquela regra, aquele tratado internacional, o Estado pode ser responsabilizado internacionalmente. E ainda, o que está no artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, que um Estado ou uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado internacional. Por quê? Por aquilo que nós já falamos desde o início. O Estado, quando ratifica um tratado internacional, ele se obriga a revogar todas as regras que sejam contrárias ao tratado. E mais, se obriga também a não criar nenhuma regra que venha ferir o tratado internacional. Então, essa disposição do artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados é muito clara. Nenhum Estado pode invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de um tratado internacional. Por quê? Porque ele não pode ter nenhuma regra de direito interno que viole o tratado internacional, porque ele se obrigou a revogar as contrárias e a não criar nenhuma outra que venha violar este tratado internacional. E temos também a decisão da Corte Permanente de Justiça Internacional, ou seja, ainda da anterior Corte de Justiça Internacional, que diz o seguinte: nas relações entre Estados contratantes de um tratado, as disposições de uma lei não pode prevalecer sobre o tratado. Ou também uma outra decisão no qual a Corte Permanente de Justiça Internacional disciplina o seguinte: um Estado não pode invocar contra o outro Estado a sua própria Constituição para se esquivar das obrigações que lhe incumbem em virtude do direito internacional público ou de tratados vigentes. Uma regra, então, de direito internacional público comum vale entre os Estados e vale dentro dos Estados, ou seja, se cria uma regra de direito internacional público não para valer somente entre os Estados, mas também dentro dos Estados. Por quê? Porque os Estados se comprometem a dar a incorporação e aplicabilidade a esse tratado internacional. Então, a primazia do direito internacional público sobre o direito interno estatal é muito arraigada no direito internacional público, com base também no artigo 27, como em decisões da própria Corte Internacional de Justiça. E a soberania não é tudo aquilo que nós podemos falar, a soberania não é realçada para os monistas que dão primazia ao direito internacional público. Por quê? Porque no momento da confecção da Constituição, os Estados autorizam o chefe de Estado, autorizam a criação de tratados e sabem que a responsabilidade internacional do Estado é derivada dos compromissos que o Estado assume perante os outros Estados, ou seja, o princípio da pacta sunt servanda. Então, ele se encontra também subordinado aos princípios e às regras do direito internacional público. Nós podemos observar isso muito claramente na Constituição Federal. Se você pegar a Constituição Federal de 1988, a grande maioria das suas regras estão estabelecidas nas convenções, nos tratados internacionais do qual o Brasil era signatário. O Pacto de Direito Civil e Político de 66, os Pactos de Direito Social de 1966, o Pacto de São José da Costa Rica de 69, a Carta da ONU de 45 e assim sucessivamente. Então, a nossa Constituição Federal, ela expressa aquilo que o Brasil já era membro e já era signatário na ordem jurídica internacional. E aí, o Supremo Tribunal Federal, em algum momento, ele se pronuncia com relação a estas incorporações, a forma de que o direito interno deve ser incorporado. E aí a gente observa que o próprio Supremo Tribunal Federal, não existe um entendimento pacífico entre os ministros do Supremo, dependendo da época que nós estivermos falando.
a forma que eles identificam o tratado dentro do ordenamento jurídico interno. Então a gente pode ver que a Constituição, tanto a de 88 como as anteriores, abordaram isso de uma forma não muito clara, e o Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, falou que a legislação interna o Tratado Internacional pode ser infraconstitucional, pode ser supralegal, pode ser a nível constitucional. Então não existe uma harmonia nas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal com relação às incorporações. Mas nós temos no Supremo Tribunal Federal alguns princípios e que podem ser colocados de uma forma um pouco equivocadas, né? E que diz, por exemplo, que lei posterior revoga a lei anterior. Ou seja, nós temos uma lei anterior, o tratado vem a incorporar essa regra interna, esse tratado revoga a lei anterior. Só que aí vem um problema. Se o Estado vier a criar alguma outra regra interna que contraria o tratado internacional, vai revogar o tratado. Mas nós sabemos que o Estado se obriga a não criar nenhuma regra que viole o tratado internacional. Então qual que é o entendimento do Supremo? Que lei posterior revoga a lei anterior. Tem um outro entendimento do Supremo, que lei específica revoga a lei geral. E nós temos, em algumas situações, que o Supremo nem decidiu se ele é um monista que dá primazia ao direito internacional, nem um monista que dá primazia ao direito interno, ou seja, ele é um monista temperado. No recurso extraordinário número 80.004, ficou muito clara essa ideia do monismo temperado. E a gente pode observar que nesse contexto estava se discutindo perante o Supremo uma matéria tributária, prevista no artigo 98 do Código Tributário Nacional, e aí passou-se a discutir esta regra tributária. E aí, nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal disse que a lei posterior revogaria a lei anterior. Aí, nesse contexto, a gente observa que nós estamos aí no monismo temperado e não no que dá primazia ao direito interno, nem no que dá primazia ao direito internacional.